Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leone falando. Retornamos hoje com o nosso curso e vamos falar um pouco sobre as propriedades e classificação dos materiais. Como vocês já podem notar no slide aí sendo mostrado na tela, nós vamos falar um pouco neste momento sobre propriedades dos materiais considerados metálicos, certo? Um material, para ser considerado metálico, não necessariamente ele tem que ser constituído só por elementos metálicos. Nós podemos ter, por exemplo, uma liga, aço, por exemplo, é uma liga, onde nós temos o elemento ferro, que é um metal, e elemento carbono, entre outros elementos não metálicos. Nem por isso nós deixamos de classificar esse tipo de material, no caso o aço, como um material não metálico. Trata-se de um material metálico. Então, nesse slide, nós podemos ver diversos materiais metálicos. Tubulações de cobre, ouro, uma barra de ouro, aço, barras de aço. Nós temos aqui alguns instrumentos também fabricados com elementos metálicos, né? Nós temos aqui talheres que podem ser feitos com prata, por exemplo, né? Aí, se você for bem chique, né? Uma pessoa com bastante dinheiro, né? Seus talheres são de prata, né? Mas os daqui de casa são de aço mesmo. De preferência, né? Aço inoxidável, que é o aço que não vai sofrer oxidação facilmente. Tesoura, moedas, né? Nós temos moedas que podem ser fabricadas com, por exemplo, cobre, níquel. São diversos materiais que nós podemos ver aqui, todos materiais metálicos, né? Entre as propriedades que nós podemos citar desses materiais metálicos, podemos relembrar, porque a gente já comentou aqui quando a gente estudou ligação metálica. Lembra disso? Os metais são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, eles não são transparentes à luz. Na verdade, eles, quando estão com a sua superfície polida, eles refletem a luz e proporcionam aquele brilho metálico característico, certo? Os metais, eles são bastante resistentes, né, à fadiga, eles não sofrem uma quebra de maneira fácil, podem ser facilmente transformados em fios, em lâminas, né? Estamos falando aí de ductilidade, maleabilidade. Você consegue dobrar facilmente, deformar facilmente um metal, uma superfície metálica, sem que esse material sofra fratura. Não é à toa que os metais são muito empregados como elementos estruturais. Construção civil, por exemplo, casco de uma aeronave, né? Todo mundo já viu quando senta ali na janela, está viajando de avião, está sobrevoando ali com um avião e vê a asa vibrar, né? Então, apesar da asa vibrar, ela não parte, né? Felizmente, né? Na maioria das vezes a asa não vai partir, apesar dela vibrar bastante. Então, os materiais metálicos, eles são bastante tolerantes à fadiga. Então, são diversos empregos, né, dos materiais na indústria, na tecnologia, na construção civil, e são várias aplicações. Todas essas propriedades dos metais, condução de eletricidade, boa condução de calor, o fato de você conseguir dobrar uma superfície metálica facilmente, tudo se deve ao tipo de ligação química estabelecida entre os átomos, que é a ligação metálica. Nós já falamos bastante aqui no nosso curso sobre ligação metálica e a ligação metálica, ela proporciona uma grande quantidade de elétrons sendo que esses elétrons eles estão razoavelmente livres para se deslocar sobre toda a superfície do material. Isso proporciona a boa condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica, já falamos sobre isso, né, mas só relembrando, e também essa quantidade grande de elétrons livres no material permite que o material seja dobrado com facilidade e não sofra fadiga, não sofra ruptura no material. Vale lembrar também que os metais, eles, na sua estrutura, formam um arranjo
ordenado, ou seja, forma cristais. A gente já falou também aqui nas nossas aulas sobre estruturas cristalinas, certo? Então, os materiais metálicos, eles apresentam uma ordem regular na sua estrutura, quando no estado sólido. Já comentamos, então, nas nossas aulas sobre estruturas cristalinas. E dependendo das propriedades desejadas, caso você esteja interessado em um aço inoxidável, você vai ter que adicionar a sua liga metálica para formar uma liga metálica altamente resistente à corrosão, à oxidação por elementos da atmosfera, umidade, enfim, maresia. Você precisa que na constituição do teu aço contenha o elemento cromo. Certo? Então, uma liga metálica inoxidável, você pode ter ferro, você pode ter carbono, crômio, molibdênio, depende das propriedades desejadas, depende da aplicação do material, onde você vai usar o material, quais propriedades você quer que esse material tenha, ponderando sempre os custos de produção, entre outros fatores. Por exemplo, no aço, quando a gente fala de uma liga aço, você tem aí diferentes quantidades de ferro e carbono, sendo que normalmente o carbono vai estar presente em pequenas quantidades, né? O elemento majoritário ali vai ser o ferro. Agora nós vamos falar um pouco sobre os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos normalmente também são constituídos por um metal, ok? E outro elemento não metálico. Mas aí você vai me dizer, agora confundiu tudo. Porque no caso do aço, por exemplo, eu tenho o ferro, que é um elemento metálico, e o carbono, que é um elemento não metálico. Mas veja bem, a gente tem que dar uma olhada na fórmula e resgatar um pouco do conceito de NOx, carga, que determinado elemento, espécie química, está assumindo em uma substância. Lá no caso dos materiais metálicos, nós temos que, normalmente, os metais ali, eles têm um estado de oxidação zero, ou muito próximo disso, certo? Se você pegar, por exemplo, um cano de cobre, o estado de oxidação do cobre ali vai ser zero, certo? A carga do átomo de cobre ali vai ser zero. Uma barra de ferro, a mesma coisa. Diferente aqui dos materiais cerâmicos, que normalmente os metais estão na forma catiônica. Nós temos aqui alguns exemplos de materiais cerâmicos, tá? Porcelana. Isso aqui, apesar de ser uma tesoura também, é uma tesoura feita com porcelana. Aqui nós temos um objeto, uma xícara, né, que é feita de porcelana. O próprio vidro também é considerado um material cerâmico. As argilas, materiais argilosos, certo? Também são considerados materiais cerâmicos. Então, colocando a fórmula química aqui de alguns materiais cerâmicos, a sílica, por exemplo, constituída por silício e oxigênio, note que aqui nesse caso você não tem metal, né? Você tem oxigênio e silício. Alguns até antigamente consideravam o silício, né, como um semimetal, mas, enfim, você tem a sílica, que é o principal constituinte do vidro, né? É um material cerâmico. Se você se lembrar um pouco aí das suas aulas de química geral, das aulas de número de oxidação, né, NOx é carga, então você tem aqui que o NOx do oxigênio seria menos 2, então, menos 2 para cada oxigênio vezes 2 dá menos 4. Então, o silício tem que ter NOx mais 4, né, ou seja, carga mais 4 para fechar zero. Neste caso aqui, nós temos outro material cerâmico, que é
o óxido de alumínio, Al2 ou A3, cada oxigênio aqui tem carga -2, então -2 vezes 3 vai dar -6. Cada alumínio tem que ter carga +3, porque 3 vezes 2 é +6, vai estar zerando, anulando as 6 cargas negativas do oxigênio. Então a alumina também é um material cerâmico. Então veja que neste caso aqui o óxido do alumínio é +3. O alumínio neste caso aqui é um metal. Tá? É um metal na forma catiônica, ele tem carga positiva, é um metal com estado de oxidação +3. Então note a diferença. Lá nos materiais metálicos, o NOx normalmente dos metais é 0. Agora aqui nos materiais cerâmicos, normalmente os metais tem um NOx com um NOx positivo, tem uma carga positiva, ou seja, esses metais estão na forma catiônica. Estava falando do silício, né? Antigamente o pessoal considerava ele como um semimetal, né? Já que tinha propriedades intermediárias entre metal e não metal. O pessoal normalmente classifica ele dessa forma, como um semimetal. Outra observação importante a se notar, referente aqui ao tipo de ligação química envolvida nos materiais cerâmicos, lá nos materiais metálicos nós tínhamos a predominância de ligações metálicas. Agora aqui nesses materiais cerâmicos, nós temos a participação também de ligação iônica, mas nós podemos ter também ligação covalente, que é aquela ligação que nós temos o compartilhamento de elétrons, mas nós temos a presença de muita ligação iônica nos materiais cerâmicos. Entre algumas propriedades dos materiais cerâmicos, nós podemos citar a não condutibilidade de eletricidade, tá? A condutibilidade elétrica desses materiais é extremamente baixa, quase inexistente muitas vezes, certo? De forma que esses materiais atuam como isolantes, né? Eles não são bons condutores de eletricidade, também não são tão bons condutores de calor, tá? São materiais duros e quebradiços, tá? Eles são bastante resistentes à temperatura, mas são materiais quebradiços, que se quebram com facilidade. Normalmente, materiais quebradiços tem associado, isso tem a ver normalmente com ligações iônicas, tá? A presença de ligações iônicas normalmente deixa um material bastante quebradiço. Então note que são coisas diferentes. O material ser resistente e ser quebradiço são coisas distintas. Por exemplo, esse porcelanato aqui, né, um azulejo, é um material resistente a alta temperatura, ao ataque químico, né? Não sofre corrosão, oxidação com facilidade, mas é um material extremamente quebradiço, tá? Caiu no chão, ele se parte com facilidade. Tudo devido, normalmente, à presença dessas ligações iônicas na estrutura do material. Quanto às propriedades ópticas, essa foto é legal, que dá para a gente ver que tem materiais cerâmicos que são transparentes, né? Permitem que a luz passe através deles. E nós temos vários exemplos de materiais cerâmicos aí que não são transparentes, né? Não deixam a luz passar, barram a passagem da luz. Então são materiais bem diversificados, né? Alguns são transparentes, outros não. Outra classe de materiais extremamente presente no nosso dia a dia
e tem os seus convenientes e muitos inconvenientes, são os materiais poliméricos. Nós podemos citar o PVC, né? Todo mundo conhece PVC, né? O policloreto de vinila. PVC é aquele material dos tubos e conexões Tigre, né? Todo mundo já ouviu falar, né? E claro, né, Tigre é só a marca, mas nós temos uma grande quantidade de materiais que são feitos de PVC. Nós podemos citar também o nylon. Nylon é aquele material extremamente resistente, né, que normalmente se usa para fazer mochilas, os fios de nylon, né, casaco, né, um casaco de nylon. Esse casaco bastante resistente de nylon, esses casacos bastante resistentes, eles são feitos de nylon, né? Por exemplo, eu tenho um que eu já uso ele há mais de 15 anos, comprei em 2005 e nesse momento estou usando ele aqui. Tá certo que ele já está bem feinho, mas tá inteiro, né? Tá feio assim, meio... Tem algumas marcas, mas dá para usar tranquilo, extremamente resistente. O material dura muito. Então é feito de nylon. Nós temos também o polietileno. Polietileno, esses frascos, né? Tudo que é frasco de plástico que você vê, utensílios domésticos de plástico, é bem provável que seja feito de polietileno. Eu estou citando aqui apenas 3, né, exemplos. Eu poderia citar também silicone, é um material polimérico, borrachas são materiais poliméricos. Então, só para ter uma noção, né, por que o nome é polímero? Né? Mero vem de parte, poli vem de vários. Então, um polímero é constituído por várias partes. Nós vamos ter um monômero, que é um bloquinho de construção do polímero. Né? Por exemplo, eu tenho aqui o cloreto de vinila, ó. Tá? E o policloreto de vinilo, o que seria? Seria nós quebrarmos essa ligação dupla aqui no meio, abrindo um espaço para uma ligação nesse carbono do lado esquerdo e uma outra ligação no carbono do lado direito, né? Então, esse aqui seria o monômero do policloreto de vinila. Então, por que é esse N aqui? Então, o processo de polimerização, ele pega vários desses monômeros e vai ligando um no outro, formando uma cadeia enorme, tá? Então essas moléculas, os polímeros, eles têm uma cadeia enorme, são moléculas de massa molar muito grande, milhares, muitas vezes até milhões de unidades de massa. Então, esses são os materiais poliméricos. Nós temos aqui o etileno, se você quebrar essa ligação dupla no meio e pegar esse monômero e ligar um monômero no outro, você tem o polietileno, certo? Então, temos aqui vários exemplos de materiais poliméricos, né? Seria difícil a gente imaginar o nosso mundo hoje sem materiais poliméricos. Então, tem muitas vantagens, é claro, né? Eu já citei dos casacos de nylon, que são extremamente resistentes e duráveis. É muito prático, né? A gente vai comprar água, nós temos os frascos de plástico, plástico para todo lado, né? É até difícil a gente falar sobre isso, que para tudo que é lado tem plástico, né? Televisão, utensílios domésticos, são muitos exemplos onde nós temos aí a presença dos polímeros, né? E os inconvenientes, quais são? Que esses materiais, muitos não são naturais, né? Você pegar o nylon, polietileno, PVC, é tudo material sintético, é tudo material que não existe naturalmente no ambiente terrestre. Então, esses materiais, eles demoram muito para se degradar com o tempo e geram o problema da poluição, né? É interessante, vocês provavelmente nasceram bem depois que eu, né? Eu nasci em 1981 e lembro direitinho, antes da década de 90, ainda era década de 80, ali no final da década de 80, eu ia no mercado com os meus pais e não tinha sacolinha de plástico, era saco de papel. Ou a gente levava a sacola de casa, de tecido, e botava as compras ali, ou então o mercado botava as nossas compras em saco de papel, não tinha sacolinha de plástico, né? Mas eu lembro direitinho
quando começaram a surgir as sacolas de plástico no comércio. Então eu lembro as pessoas comentavam, nossa, que legal, agora a gente tem sacolinha de plástico, o mercado está dando sacolinha de plástico para a gente carregar as compras, não precisa levar a sacola de tecido de casa, nossa, que prático, vou usar a sacolinha para outras coisas, dá para reutilizar? Sim, mas ninguém imaginava, né? Isso lá antes da década de 90, eu lembro direitinho, na década de 80 a gente não imaginava dos problemas que esses materiais causariam ao meio ambiente, né? Tanto é que hoje em dia a gente tem o problema aí desse lixo, né? Todo esse material, a gente é preocupado com reciclagem, por mais que a gente tente, né? Ainda a reciclagem, os pontos de coleta, a coleta desses materiais, ela não é efetiva, e muitas vezes as pessoas não se importam muito com isso, né? Então tem toda uma corrida hoje em dia para reciclar esses materiais e para produzir polímeros que sejam biodegradáveis, tá? Então é interessante, eu lembro direitinho quando surgiu esses materiais plásticos em larga escala, assim, tão acessível no comércio. Então, algumas propriedades dos polímeros nós podemos citar, né? Eles são isolantes, né? Eles não conduzem bem a eletricidade, a não ser que você modifique os polímeros, né? Existe até polímeros condutores, né? Mas não é normal isso, não é comum a gente ter polímeros condutores. Aí você teria que modificar, adicionar ali elementos que proporcione a condução de eletricidade, né? Então, normalmente os polímeros eles são mal condutores de eletricidade, mal condutores de calor. Eles não são muito resistentes à temperatura, né? Se deformam com facilidade quando a temperatura é elevada. Eles sofrem degradação térmica, né? Se você eleva demais a temperatura, além de deformar ele pode se decompor quimicamente. Então, essas são algumas propriedades dos polímeros, né? Eles são flexíveis, né? A maioria deles são flexíveis, você consegue moldá-los, né? Você aquece eles, você coloca eles na forma que você quiser, aí resfria, ele mantém aquela forma, né? Então essas são algumas propriedades dos polímeros. Acabei não citando aqui para nenhuma das classes de materiais comentadas até o momento a respeito da densidade. Os materiais metálicos têm normalmente uma densidade elevada. Os materiais cerâmicos também têm uma densidade apreciável. E normalmente os materiais poliméricos eles não são tão densos quanto aos outros citados até o momento, né? Isso fica fácil de a gente verificar quando você pega algum objeto de plástico, né? Você pega esse objeto de plástico, às vezes esse objeto é grande, você tem uma grande quantidade de plástico ali, mas é leve, né? Isso é reflexo da baixa densidade desses materiais poliméricos. Ao passo que quando você pega, por exemplo, uma barra de ferro, você sente uma pequena barra de ferro tem um peso considerável, né? Um pequeno volume de uma barra metálica, uma barra de ferro, por exemplo, você sente o peso dela, tem uma massa apreciável. Isso é reflexo da elevada densidade dos materiais metálicos. Vamos falar agora bem pouco, sobre os compósitos. Até então nós classificamos os materiais em metálicos, cerâmicos e poliméricos. Se você tem algum material formado por um grupo destes que foi citado até então, por exemplo, se você tem um material formado por um material metálico e um material polimérico, você tem o que a gente chama de compósito. Então, o compósito, ele não pode ser classificado como somente metálico, como somente polimérico ou como somente cerâmico. Aqui no compósito nós vamos ter mais de um tipo de material. Um exemplo que eu posso citar é a fibra de vidro. A fibra de vidro normalmente é constituída por finas fibras de vidro mesmo,
tá? E esse material, esse vidro, ele está normalmente associado a um material polimérico, por isso então que é um compósito. Porque nós vamos ter na constituição da fibra de vidro um polímero e um material cerâmico, que seria o vidro. Então, dizem que tem até hoje em dia unhas, né, feitas de fibra de vidro, daí eu não sei, mas eu já ouvi falar que tem até curso, né, para te ensinar aí a colocar, entre aspas, instalar, né, essas unhas de fibra de vidro. Então são materiais conhecidos como compósitos. Normalmente nós temos uma grande quantidade de exemplos de materiais compósitos sintéticos. A fibra de vidro é um exemplo, mas nós temos vários compósitos que são naturais. Por exemplo, a madeira e o osso. São aí, então, alguns exemplos de compósitos. É importante comentar que os compósitos sintéticos, eles são planejados, são desenhados, entre aspas, por alguém interessado em ter um conjunto de propriedades que não seria possível usando só um tipo de material. Nós temos os materiais avançados. Dentro dessa classe de materiais avançados, nós temos os biomateriais e os semicondutores, só para citar alguns. Esses materiais avançados normalmente empregam alta tecnologia, é algo de aplicação bastante restrita e de caríssima a obtenção desses materiais, a produção desses materiais. Semicondutores dispensa comentários, né? Você não tem em qualquer lugar, né, uma fábrica de semicondutores. Então são materiais que empregam alto custo, elevado custo de produção, elevado custo de planejamento, design, certo? Então são materiais considerados avançados. Nós temos também os biomateriais, né? Daí entram os implantes. Não é qualquer material que você pode usar para fazer um implante. Nós temos aí os materiais destinados aos implantes odontológicos, aos implantes de ossos, né? Enfim, são vários exemplos. São classificados como materiais avançados e, claro, né? Por exemplo, essas próteses aqui dá para a gente especular, né? Que tipo de material entra na constituição dessa prótese aqui? Com certeza nós temos ali um metal, um material metálico e também materiais poliméricos, né? Isso eu estou especulando, né, gente? Não sou especialista em materiais avançados, muito menos implantes, essas coisas, mas aqui dá para a gente ver que é bem provável que aqui nós temos um polímero e nós temos também um material metálico, né? Então esses materiais avançados normalmente englobam, assim como os compósitos, né, mais de uma classe de materiais entrando na constituição deles. Poderíamos citar também as fibras ópticas, né, que daí essa área é sua, né? Fibra óptica, a transmissão de dados ali, como é que você dá a transmissão de informação em uma fibra óptica, isso aí você entende muito mais que eu. Também poderíamos elencar aqui como um material avançado as fibras ópticas. Telas de LCD são materiais constituídas de materiais avançados também, enfim, uma grande gama de materiais que poderíamos citar aqui. É comum nesse meio da literatura de ciência e tecnologia dos materiais a gente ouvir falar nos materiais do futuro, e aqui dentro dos materiais do futuro, que são esses materiais que ainda talvez nem saíram do papel, né? Ou talvez estamos no estágio muito inicial de pesquisa sobre os mesmos. Por exemplo, os materiais inteligentes. Isso aqui eu estou especulando, tá? O termo existe, tá? Smart Materials, né? Materiais inteligentes. Mas esse do casaco aqui eu estou especulando. Só
Estou viajando numa possibilidade aqui. Mas imagina um casaco feito com um material inteligente, entre aspas, onde você vista esse casaco e se tiver frio, o casaco vai te aquecer. Se o clima estiver quente, o material vai te refrescar, entre aspas, né? Isso é um material inteligente, é um material sensível a alterações do meio, e ele, de acordo com essas alterações do meio, proporciona uma resposta que vai estar fazendo algo de útil para nós, tá? Isso é um material inteligente. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar um monte de coisa sobre esses materiais inteligentes, talvez até alguns com uma aplicação mais sólida, algo melhor estabelecido do que esse exemplo hipotético que eu coloquei aqui. E os materiais, fica estranho, né, mas é assim que aparece na literatura, materiais nano-engenheirados. Esses materiais, isso é um sonho que, na verdade, nem é tão sonho mais assim, né? Que é a possibilidade de você manipular átomos e moléculas individuais. Apesar de ser um pouco difícil você fazer essa manipulação, né? Manipular essas moléculas individualmente, esses átomos individualmente, mas nós temos alguns apontamentos nesse sentido. Isso aqui seria um material onde os pesquisadores conseguiram medir as propriedades de condução, medir a condutância, isso mesmo, a condutância de um único átomo, tá? Isso aqui seria um eletrodo. Vocês aí que são da área de engenharia devem estar acostumados, né, com as portas lógicas, né, o dreno e a fonte de elétrons. É basicamente isso, né? S seria source, né, a fonte de elétrons, D seria o dreno, né? Então os elétrons partem da fonte e vão para o dreno. Então o que os cientistas fizeram, se não me engano, esse é um trabalho de 2013, agora não lembro se é 2012, 2013, não posso afirmar com precisão, mas isso é um trabalho bastante conhecido na literatura, onde os cientistas mediram a condutância de um único átomo, tá? Então isso é algo magnífico que é feito, né? Os cientistas conseguem medir, mesmo que de forma estatística, as propriedades de transporte de elétrons para uma molécula ou um átomo, certo? Individualmente. Isso é feito atualmente, existe tecnologia para isso. O que fica meio complicado fazer é você criar um dispositivo, um transistor, por exemplo, constituído por uma única molécula, né? Você fazer isso de forma controlada, você produzir isso em larga escala, né? Atualmente, até onde eu sei, o pessoal tem alguns insights aí de medir essas propriedades elétricas para átomos e moléculas, mas nós não temos ainda um chip, né, feito de moléculas individuais, até onde eu sei. E você pode viajar, se você tiver um tempo aí, digita aí no Google Smart Materials, você vai achar um monte de coisa, um monte de aplicações bastante interessantes.